Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, eu vou ler a partir do verso 15. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-te pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nesse lugar para sermos edificados por aquilo que é vida em nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir, aleluia. A Bíblia fala para nós desse momento, um momento muito especial na vida de Jesus e é óbvio que também na vida do Pedro. O capítulo 21 de João aconteceu quase 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus já havia passado por toda aquela peleja da crucificação. Jesus já havia sido condenado. Jesus já havia passado pela cruz, sido sepultado naquele jardim, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele havia ressuscitado. Só que, ao contrário das expectativas, ninguém acreditava que ele ressuscitaria e iria aparecer diante dos discípulos. A Bíblia conta para nós essa experiência. Eles estavam reunidos no cenáculo, com as portas trancadas, cheios de medo. E Jesus então aparece no meio da sala. E aí eles ficam surpresos, porque as portas trancadas. Ele entra, se apresenta. E os discípulos ficam todos atônitos. E ele diz: sou eu mesmo, né? Se apresenta para eles. E aí eles têm aquela experiência poderosa de, pela primeira vez, ter um contato perto, depois da ressurreição. E aí começa uma caminhada de Jesus pela terra, 40 dias, onde Jesus não apareceu apenas para os discípulos, muitas pessoas viram Jesus. A Bíblia conta essa história para nós, a caminho de Emaús, pessoas tiveram experiência ao encontrar Jesus. Novamente Jesus aparece para os discípulos e eles começam a entender que, além de estar vivo, ressurreto, ainda tinha alguma coisa para ser cumprida. Alguma coisa precisava ser estabelecida como verdade, para que depois então Jesus subisse aos céus, né? Que ele passasse pela ascensão e voltasse a se sentar à direita de Deus Pai. Você está aí? Então,
A Bíblia relata para nós no capítulo 21 que essa foi uma das experiências do Jesus ressurreto. De um dia para nada, o Pedro acorda e diz assim: eu vou pescar. E os outros discípulos se assustam com esse posicionamento do Pedro, porque desde o dia que o Pedro teve encontro com Jesus à beira do mar da Galileia, em que ele deixa as redes e se preparou para um pedido especial de Jesus, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, você ficou maravilhado pelo milagre da multiplicação dos peixes que você experimentou? Deixa eu te contar um segredo, Pedro. Você será pescador de homens. Deus estabelece ali, Jesus estabelece ali uma nova história para a vida de um pescador. Um pescador que tinha na sua fala pesada, um jeito difícil de lidar. Mas Jesus convida Pedro para participar de uma nova etapa. Pedro deixa de ser pescador para começar a exercer o ofício de ser um homem que ia ganhar almas para Jesus. Então, algumas vezes, por conta da travessia de Jesus, por conta da mobilidade de sair de Cafarnaum e alcançar as outras cidades ao redor do mar da Galileia, o Pedro governou o barco, o Pedro dirigiu o comando do barco e os outros barcos também do Pedro ajudaram nessa travessia. Mas é verdade que o Pedro não voltou mais a pescar. O Pedro não agiu mais na sua profissão. Ele não mais pescou peixes. Desde o dia que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus o desafia a viver uma experiência nova, totalmente dependente do Senhor. Mas aí, a Bíblia diz para nós que depois de Jesus ter ressuscitado, depois de Pedro ter tido um encontro com Jesus dentro do cenáculo, os seus olhos terem contemplado não só a experiência do sepulcro vazio, mas dentro do cenáculo, a experiência de saber que era ele mesmo, que o mestre estava vivo ali de carne e osso na frente deles, mesmo sabendo que toda palavra, toda profecia que Jesus havia lançado estava se cumprindo, era real, era verdadeira. Num dia, o Pedro levanta e diz: eu quero voltar às origens. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu sempre fiz. O meu ofício antes do meu chamado. E aí ele diz para os discípulos: eu vou pescar. E aí os discípulos dizem para o Pedro: nós vamos com você então. A Bíblia relata que 7 estavam com Pedro. E eles então vão para a praia, o mar da Galileia, o lugar onde o Pedro tinha domínio, experiência de anos. E aí eles entram no mar, passam a madrugada toda tentando pescar. E o que acontece? O que acontece? Não pega nada. Ele não pesca nada. E eles voltam frustrados para a beira. Só que acompanha comigo o que diz o capítulo 21. Versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então olha aqui para mim. Mesma experiência que aqueles discípulos já haviam passado antes. Uma noite frustrada de trabalho. Não conseguiram pescar absolutamente nada. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles não estavam falando com o estranho. Jesus já havia aparecido para eles outras vezes. Por que eles não reconhecem Jesus? Olha para mim. Por que eles não reconhecem Jesus? Porque a frustração cega. Toda vez que você passa por uma frustração, a frustração te cega. E você se torna impedido de ver a ação do Espírito, a ação de Deus, o mover de Deus na sua vida. Uma pessoa frustrada, os seus olhos ficam presos no problema e na decepção, enquanto o Espírito quer agir à sua volta e ela não consegue contemplar. Jesus estava lá. Jesus estava naquela praia.
Mas eles não conseguiram ver, porque mais uma noite entraram na água e não conseguiram pescar nada. Deixa eu te dizer uma coisa, na autoridade do nome de Jesus. Toda vez que você insiste em fazer uma obra que Deus disse que era para você parar de fazer, a frustração vem. Toda vez que você insiste em voltar a fazer coisas que Jesus chamou você para não fazer mais, a frustração te pega quando você volta a fazer. Por quê, pastora? Porque uma vez que você é chamado, Ele não muda de ideia. Uma vez que Ele programa a sua vida para experimentar uma coisa diferenciada, Ele não vai mudar de ideia. Você pode dizer, eu sinto saudade da pesca, eu sinto saudade de jogar rede, faz por diversão. Mas entenda, uma vez que Ele disse, Pedro, não será mais pescador, agora eu te faço pescador de homens. Ele estava determinando o destino e dizendo para Pedro, nunca mais, Pedro, você vai conseguir ser o mesmo. Nunca mais, Pedro, você vai conseguir viver e experimentar as mesmas coisas, porque hoje você teve um encontro comigo, e todo mundo que tem um encontro comigo muda de vida. Mas o Pedro achou que ele podia decidir a vida dele. O Pedro achou que depois de viver tantas experiências, ele podia ainda escolher o que fazer. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, posso te falar uma coisa? Diga para ele, com todo o amor do meu coração, se você teve um encontro com Jesus, entenda, a sua vida não é mais sua. Agora é do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Mas o Pedro insistiu e foi. Foi para a praia, passou a noite toda lá tentando pescar, não conseguiu nada. Volta para a beira frustrado. Mas aí Jesus estava lá, eles impedidos de reconhecer Jesus. Jesus chama eles de filho, olha que bonito. Acompanha comigo, verso 4. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam. Não, ele não falou não. Ele respondeu, não. Porque toda vez que alguém te cobra alguma coisa, que você tem participação em frustração, o que sai de você é ira. O que sai de você não são palavras amáveis nem doces. Você se sente cobrado por algo que você não conseguiu vencer, por algo que você não conseguiu fazer. Então você não consegue dizer, puxa, infelizmente hoje à noite não estava para peixe. A resposta foi, não. Se não temos para nós, vamos ter para você. Se nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, eu vou ter alguma coisa para dar ainda, para ofertar ainda? Não, não temos. Não temos, estamos vivendo um momento difícil. Trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Aí Jesus responde para eles, acompanha comigo. Lançai a rede à direita do barco. Jesus diz para ele assim, volta lá, Pedroca, e joga a rede do lado direito. O lado direito é o lado da bênção. O lado direito é o lado da obediência. Entra de novo, mas agora você não vai entrar porque você desejou entrar. Agora você vai entrar porque eu estou mandando você entrar. Estou dando direção como fazer. E eu estou dizendo para você aonde você vai encontrar aquilo que você precisa. Porque Pedro entendeu de uma vez por todas, nunca mais será como antes. Você não será o homem mais que vai depender da sua escolha, da sua vontade. Eu estou com você, Pedro. Eu sou a luz dos teus dias. Eu sou o teu caminho. Eu te direciono. Eu mostro para você onde está aquilo que você precisa. Glória a Deus. O Pedro então vai, e junto com os outros, obedece a Jesus. Joga a rede do lado direito. E aí a Bíblia diz para nós que a rede fica cheia de peixes. Acompanha comigo. Versículo 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Então olha aqui para mim. Eu vou resumir, porque não é nada disso que eu quero pregar. Eu só quero sintonizar você a história. O Pedro obedece. A rede fica cheia de peixes. O João diz para ele: você não reconheceu? Você não sabe quem é que está lá na praia? É Jesus. E o Simão então volta, veste uma túnica, porque ele estava só com uma parte de baixo, estava sem camisa, ele não estava pelado. O judeu não anda pelado pela rua. Ele estava sem camisa. Então ele veste a túnica, pula na água e sai andando até chegar à areia. E quando ele chega na areia, ele vê uma fogueirinha. E ele vê sobre a fogueirinha peixe e pão. Jesus estava fazendo churrasco de peixe na praia. Mas a pergunta que não quer calar: por que ele perguntou para os discípulos se ele tinha um peixe? Se ele já estava fazendo peixe. Só para provar para você que ele não precisa da tua oferta para nada. Ele só quer mostrar para você onde está o seu coração, onde estão as suas frustrações, onde você tem se incomodado com os nãos que o mundo tem te dado. É só para te ensinar. E aí ele se aproxima e Jesus diz assim: pega algum dos peixes que vocês pescaram e traz, para a gente continuar o churrasco. Um peixe não ia dar para todo mundo, né? 7 discípulos, mas Jesus não dava. Aí o Pedro volta, mas o detalhe a Bíblia diz para nós: ele volta puxando a rede, e a rede tinha o quê? 153 peixes grandes. Você acha que esse número está aí porque para fazer um folclore, para ilustrar a história, vai ficar mais romantizada? Não, querido. 153 eram exatamente o número de espécies de peixes conhecidas em todo o mundo. Eles não pegaram 153 peixes da mesma espécie. Eles pescaram um peixe de cada espécie. Pergunta para mim: por que, pastora? Porque até na manifestação do milagre, Jesus estava mostrando para o Pedro: eu não chamei você, Pedro, para pescar peixe. Eu chamei você para ser pescador de almas. 153 peixes de várias espécies representam homens e mulheres dos 4 cantos da terra, diferentes nações, diferentes grupos étnicos. Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo: olha, Pedro, eu vou só lançar a rede e todo mundo veio, porque eu ordenei. Jesus dizendo para o Pedro, dando um tapa de pelica no Pedro, e dizendo para o Pedro: até para experimentar milagre eu mando recado. Lembrou que eu te chamei para viver outra parada? Lembrou? Vai ficar marcado na sua vida, na sua história, Pedro, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender. Uma vez que eu chamei um homem, eu vou cumprir nele o propósito, o desígnio que arde no coração de Deus. Mas aí, vamos começar agora, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas a mim mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu: apacenta os meus. Então presta atenção, que depois da experiência do milagre, depois de um ensinamento poderoso para Pedro, para que ele entendesse de uma vez por todas que algo poderoso já tinha acontecido na vida dele, e que ele precisava dar continuidade àquilo que Deus estabeleceu como propósito.
Jesus começa a trabalhar no Pedro para que ele alcance maturidade. Jesus começa a trabalhar no Pedro para que o Pedro alcance uma estatura que ele sim veio buscar no homem. Ele diz para o Pedro: Pedro, você me ama mais do que todos esses outros discípulos. Por que Jesus faz essa pergunta para o Pedro? Por 2 motivos. Porque uma vez o Pedro disse para Jesus: eu estou disposto a dar minha vida por ti. Mesmo que todos eles te neguem, eu estarei aqui e vou permanecer ao teu lado. Mas o Pedro fez isso? Não. Então foi a forma que Jesus teve de cancelar todas as negativas do Pedro. Você nunca alcançará maturidade enquanto Deus não trabalhar em você os erros do seu passado. Você precisa permitir que Deus trabalhe os erros. As negativas que você deu a Jesus precisam ser corrigidas para que Ele estabeleça você num andar maior, para que Ele leve você a viver coisas grandiosas. Então Jesus traz o Pedro ao entendimento. Você me negou, Pedro. Ele não disse isso com palavras, ele não acusou o Pedro, ele não debochou da postura do Pedro, ele simplesmente fez o Pedro corrigir com a sua própria boca o que o Pedro tinha feito algum tempo atrás. Então ele disse para o Pedro: você me ama mais do que todos esses? O Pedro disse: sim, eu amo você. E aí Jesus dá uma ordenação, dá uma ordenança. Ele diz assim: então apacenta os meus cordeiros. Observa que Jesus vai fazer essa mesma insinuação, essa mesma pergunta sobre o amor por 3 vezes, para cancelar as 3 negativas do Pedro. As 3 vezes que perguntaram para o Pedro: você conhece ele? Eu te vi, hein? Você não é um desses discípulos? Ele diz: não, eu nunca vi esse homem, eu não o conheço, eu nunca estive com ele. Então Jesus pergunta por 3 vezes para o Pedro: Pedro, você me ama? Para cancelar as 3 negativas. Você alcançou até aqui? Mas observa que ele não dá 3 ordenanças iguais. Jesus não se torna um homem repetitivo. Ele não está dizendo: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, então você me ama? Para que isso? Acha que Jesus é bobo? Não. Ele cancela as negativas do Pedro, mas em cada negativa do Pedro, ele entrega para o Pedro uma forma de mudança. Olha o que ele diz na primeira: apacenta os meus cordeiros. O que ele estava querendo dizer para o Pedro? Olha para mim para você alcançar. Filho, quando eu te escolhi, você estava na beira do mar da Galileia e era só um pescador. Qual que é a responsabilidade do pescador? O pescador vai ao mar com sua rede pescar peixes. Mas ele não carrega com ele responsabilidades. Ele não precisa alimentar os peixes até que eles cresçam. Ele não precisa se preocupar com os pequenos, porque todo pescador sabe que quando ele lança a rede no mar e vem junto com a rede peixes pequenos, o que ele faz? Ele devolve. Ele só fica com os grandes. Ele só fica com aqueles que ele acha que está bom. Ele não tem responsabilidade sobre os pequenos. Ele não tem responsabilidade de alimentar aqueles peixes. Ele simplesmente retira os grandes para ele. Essa é a função do pescador. Mas até aquele momento, essa era a referência ministerial que o Pedro tinha, porque era o que Jesus tinha dito para ele. Jesus tinha dito para ele: Pedro, eu vou fazer você um pescador de almas, um pescador de homens. Você vai lançar a rede, Pedro, e você vai trazer pessoas, você vai ganhar pessoas. Sim ou não? A experiência de ganhar pessoas. Só que quando ele confronta o Pedro perguntando sobre o amor, se o Pedro o amava de todo o seu coração, ele começa a traduzir essa história e dizer para o Pedro: a partir de hoje, Pedro, por causa da sua narrativa de amor a mim, você vai deixar de ser pescador para ser pastor. O que significa isso, pastor? O pastor tem responsabilidade sobre o seu rebanho.
O pastor tem responsabilidade alimentar. O pastor tem extrema responsabilidade sobre os mais fracos e os menores. Porque ele sabe que se ele os abandonar, eles nunca chegarão a ser ovelhas. Eles nunca chegarão a ser aquilo que Deus sonhou para eles. Porque são inocentes, são ingênuos. Qualquer besta fera se alimenta dos cordeiros. Você está aí? Então Jesus começa a dizer para o Pedro: Pedro, alcança o mistério que eu vou te entregar hoje. Eu estou mudando hoje a tua vida de uma forma para que você viva a maturidade que eu tenho para você. Eu não quero mais, Pedro, que você apenas seja um pescador sem responsabilidade, que lança a rede e puxa. Pedro, você vai ter que aprender a cuidar. Pedro, você vai ter que aprender a alimentar, Pedro, porque essa é a função do pastor. Observe as palavras. Eu quero que você, se você puder grifar, por favor. Apacentar, aí nesse verbo, no original, significa alimentar. Ele estava dizendo: eu preciso que você alimente os meus cordeiros. Alimentar os cordeiros é cuidar dos pequeninos. É dar alimento na boca se for preciso. É vigiar se ele comeu ou não comeu. É entender que se o cordeiro desistir, ele nunca se tornará uma ovelha. Jesus estava dizendo para Pedro: você vai precisar, Pedro, entender que a gente não pode viver uma vida apenas acompanhando as pessoas, porque você mudou por dentro. Eu não estou falando mais com o Pedro que eu chamei no Mar da Galileia. Eu não estou falando mais com aquele homem que aceitou o desafio de me seguir e abriu mão das redes. Eu não estou falando mais com aquele homem que experimentou milagres poderosos, que experimentou do sobrenatural. Eu não estou falando mais com aquele homem que andou sobre as águas comigo. Eu não estou falando com aquele homem que teve a experiência de pescar um peixe que tinha dinheiro na boca. Eu não estou falando mais com o Pedro, que por muitas vezes falou bobagem e eu repreendi, chamando ele de Satanás. Mas principalmente eu não estou falando mais com o Pedro que estava comigo em Cesareia de Filipe, sentado debaixo de uma figueira. Quando eu junto com os discípulos, eu disse: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos disseram: eles dizem que o Senhor é Elias, eles dizem que o Senhor é Jeremias, eles dizem que o Senhor é parecido com qualquer outro profeta. E o Pedro olha nos olhos de Jesus e diz para ele: eu sei quem tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha nos olhos do Pedro e diz: Pedro, isso foi o céu que te revelou, porque o homem não sabe. Guarda essa informação dentro de você. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento? Pedro reconhece Jesus como o Senhor. Ele é filho do Deus Altíssimo. Ele tá mergulhado em glória, autoridade e poder. Ele olha para Jesus e diz: eu não consigo ver você parecido com um profeta. Eu não consigo ver você parecido com um homem comum que operou milagres sobre a terra. Não, você é muito mais do que isso. Você é Senhor. Sobre ti tem governo, sobre ti tem poder, sobre ti tem autoridade. E aí ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: foi o céu que te revelou, porque o homem não alcança essas coisas. Esse Pedro via Jesus como o Senhor. Esse Pedro via Jesus como alguém que tinha todo o poder, governo e autoridade. Alguém que dava ordem para o mar, alguém que dava ordem para os ventos, alguém que ressuscitava morto, alguém que curava enfermo. Senhor, Salvador, homem de autoridade. O problema é que para fazer um homem maduro com Deus, ele não precisa apenas enxergar Jesus como o Senhor da sua vida. É por isso que o tempo todo Jesus está nos ensinando a mudar o nosso comportamento e a nossa responsabilidade diante dele.
Porque nós começamos a nossa vida reconhecendo Jesus como o Senhor, mas precisamos terminá-la reconhecendo como amado das nossas vidas, como noivo das nossas vidas. Porque algo dentro de nós tem que mudar. Porque eu entro o seguindo e o servindo porque Ele é Senhor, mas termino o obedecendo porque o amo de todo o meu coração. Eu começo obedecendo os seus estatutos, seguindo as suas verdades, porque Ele é Senhor, Ele governa. Mas eu preciso terminar a minha vida cristã de intimidade e maturidade com o Senhor, olhando para Jesus e não vendo mais aquele que manda e tem poder, mas olhando Ele, desejando, olhando para Ele, dizendo: é o amor da minha vida, eu amo de toda a minha alma. Quando eu olho para Ele, eu vejo tudo que eu preciso. Não é assim que você faz quando você está amando? Quando você olha para alguém que você ama, qual é o sentimento o primeiro sentimento que vem em você? Eu quero ficar com você o resto da minha vida, que você me completa. Eu não consigo ver a minha vida sem você. Eu não consigo passar por essa vida me imaginando sozinho sem você, porque eu te amo. E por eu te amar de todo o meu coração, eu aprendi a abrir mão de coisas. Quantos homens, vamos falar a verdade, hein? Quantos homens abriram mão do futebol por causa do casamento? Levanta a mão. Aí. Tem um casado aí para ajudar, né? Por que você abriu mão do futebol? Porque a sua noiva, a amada da sua vida, ficava triste. Porque você chegava tarde, você tinha uns amiguinhos lá do Satanás, que queria levar você para uma chopada, que andava sempre misturado com umas piriguete. E aí, por amor à sua amada, porque você via que ela ficava triste, que ela sofria, você diz para ela assim: amorzinho, eu não vou mais não, tá bom? Amorzinho, eu não vou mais no futebol não, para você ficar feliz. Estou falando alguma mentira? E você, mulher, a mesma coisa. Quantas aqui mudaram as suas vestimentas por causa do amor da sua vida? Levanta a sua mão. Se não mudou, precisa amar mais, né? Que antes você usava umas roupinhas esquisitas, curtas, que aparecia o céu, a terra, o inferno. E aí o amado dizia assim: não gosto disso, me sinto mal. Não bota mais essa saia micro não, por favor. Não bota mais esse decote não, por favor. E aí você passou a vestir outras roupas, por amor a Ele. Porque o amor age dessa forma. O amor não vem debaixo de cobrança e de pressão. O amor é concordância, é relacionamento. Você deixa de fazer as coisas por amor, porque você entende que isso vai fazer bem ao seu cônjuge, que ele vai ficar feliz. Então entenda o que eu estou querendo te dizer essa noite. Jesus estava dizendo para o Pedro: eu preciso que você mude de verdade, Pedro, porque eu não quero que você me obedeça porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu não quero que você me obedeça porque você tem medo de mim, porque você sabe que eu governo sobre todos e sobre tudo. Ah, Pedro, eu quero que você faça a minha vontade porque você me ama. Eu quero poder olhar nos seus olhos e saber, Pedro, que você vai viver o que eu estou te pedindo, porque nós nos amamos. Porque eu sou o teu noivo, Pedro. O noivo desejado, esperado. O noivo que você vai fazer tudo para estar com ele por toda a eternidade. Os conceitos precisam mudar. Você precisa entender isso. Então, ele lança por 3 vezes. Ele faz o Pedro confessar que o ama por 3 vezes, para ensinar o Pedro. Pedro, a partir do momento que você diz que me ama,
e que esse amor é verdadeiro e que arde dentro de você, você passa, Pedro, a fazer aquilo que eu sonhei para você. Não com peso, não com jugo, não com cobrança, não debaixo de governo e senhorio. Mas por quê? Porque você diz, Jesus pediu, eu vou fazer. Jesus falou, eu quero. Por quê? Você é religioso? Não, eu amo. E quem ama, cede. Quem ama, ouve. Quem ama, perdoa, compreende. Quem ama, não busca os seus próprios interesses. Quem ama, não tem inveja, não tem ciúmes. É por amor. E aí ele começa a dizer para o Pedro, vai mudar agora, Pedro. Que eu vou desligar um botão e vou ligar outro. Porque até o dia de hoje você me admirava e me seguia porque eu era teu Senhor. Mas agora eu quero ligar o botão na sua vida. Onde você vai se transformar e ser um homem melhor. Não porque você me obedece, mas porque você me ama, Pedro. E deixa eu te contar um segredo. E se você me ama, você passa a fazer as obras que o meu Pai se agrada. Então não basta só jogar rede e trazer as pessoas, Pedro. Tem que fazer um carinho nelas. Tem que ter compaixão por elas. Tem que olhar por elas de uma forma diferenciada. Como os cordeiros. Que tem dificuldade de se alimentar, tem dificuldade de se proteger. Você precisa aprender a carregá-los. Põe a foto para mim, Felipe, por favor. Vou te mostrar. Aí. Isso é um cordeiro. A gente tirou essa foto lá em Israel. Era isso que Jesus estava dizendo para o Pedro. Eles são frágeis, eles são pequenos. Alguém precisa carregá-los. E alguém precisa alimentá-los. Mas Pedro, ninguém faz isso. Obrigado. As pessoas só conseguem fazer isso se me amarem. Todos os que tentam fazer isso obrigados ou por dinheiro são frustrados. Por quê? Porque eu chamei para viver essa experiência aqueles que me amam, Pedro. Porque olhar para os cordeiros e dizer, um dia eu fui um cordeiro também. Um dia eu não sabia o que comer, comia uma porção de bobagem, me alimentava de uma porção de coisa errada desse mundo. Até que alguém me colocou nos ombros e passou a me dar comida na boca. E passou a dizer, se alimenta. Depois eu vou te dizer por onde você anda. Depois eu vou te ensinar o caminho que você tem que ficar para você ficar protegido. Jesus diz para o Pedro, mas ninguém faz isso se não for por amor. E ele continua dizendo, pela segunda vez, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, versículo 16, Simão, filho de João, tu me amas? Então lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. É outra expressão. Ele não estava falando a mesma coisa. O pastorear aí significa cuidar, orientar. E ele diz, você precisa aprender a alimentar os cordeiros, mas também precisa aprender a guiar aqueles que já são meus, aqueles que já são minhas ovelhas, aqueles que já estão caminhando comigo. E Pedro, a gente só faz isso debaixo de amor, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque é uma caminhada difícil. Os que já têm algum tipo de experiência, os que já estão mais achegados, Pedro, nem sempre vão obedecer de imediato. Você precisa ter paciência para guiá-los. Você precisa ter paciência para levá-los certinho no caminho que eu quero que eles experimentem. Você está aí? E aí pela terceira vez, ele fala com Pedro, versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então ele deu 3 ordens diferentes. Ele disse, apacenta os meus cordeiros, alimenta os pequeninos. Depois ele diz, pastoreia
as minhas ovelhas. Cuida, guia delas. Guia para que elas possam estar no caminho e cumprir a história das suas vidas. Na terceira sentença, Jesus diz: alimenta as minhas ovelhas, Pedro. E é difícil alimentar aquele que já teve experiência com Cristo, que ele não engole qualquer coisa. Jesus estava desafiando Pedro: você vai ter que se vencer, Pedro. Você vai ter que ser melhor a cada dia. Você vai ter que ser desafiado a alimentar as minhas ovelhas. Aí ele termina dizendo assim, em verdade, versículo 18: em verdade, verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Jesus disse para ele: quando você era mais novo, você fazia o que queria. Quando você ficar mais velho, as pessoas vão ter que fazer coisas para você. E Jesus ali estava explicando que a morte do Pedro não ia ser uma morte fácil. Mas ele termina dizendo para o Pedro: você não me ama? Então me segue. Segue aquilo que eu determinei sobre a sua vida. Pastora, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero dizer para você, amigo, que nós precisamos mudar o status de Jesus na nossa vida. Nós precisamos aprender a tirá-lo de Senhor e passar a colocá-lo no devido fato, no chamamento de noivo, o amado das nossas vidas. Porque quando esse status muda, você não tem problema em abdicar, você não tem problema em abrir mão, você não tem problema em ceder, você não tem problema em obedecer. Por quê, pastora? Porque você faz por amor. Você não vive mais condicionado a um senhorio, a uma obrigação. É o que liga a lei e a graça. É a transformação que une os dois pontos. Eu começo seguindo a lei, obedecendo o senhorio, termino amando como noivo da minha vida. Porque não foi ele que mudou, fui eu que mudei a visão a respeito dele. Quando você o ama de todo o seu coração, você não tem problema. Quando ele diz para você assim: eu não gosto quando você faz essas coisas. Você diz para ele: você não gosta? Não, amor. Então eu não faço mais. Você quer saber quando uma pessoa está debaixo de um governo onde Jesus é apenas Senhor da vida delas? E não o noivo, não o amor da sua vida? Elas vão responder para Jesus. Quando Jesus diz assim: eu não gosto quando você faz essas coisas. Ela vai dizer assim para ele: então vamos fazer o seguinte, eu deixo de fazer isso, mas o Senhor me dá aquilo que eu preciso. O Senhor resolve aquele problema que eu te pedi. Porque só o amor verdadeiro não barganha. Só o amor genuíno não pede coisas em troca. Porque ele se sustenta nele mesmo, na raiz que ele tem. Então quando você tem dificuldade de abrir mão de coisas, quando você fica relutando, mas isso é bobagem. Jesus está preocupado com tantas outras coisas. Ele não vai se preocupar com isso que eu estou fazendo. Ele não vai se preocupar com o copo de cerveja que eu estou bebendo. Ele não vai se preocupar com o cigarro que eu estou fumando. Isso é bobagem. É porque você ainda está experimentando um Deus que governa, não um Deus que você ama. Você ainda está debaixo de um sistema onde você tem aprendido a obedecer, porque você já entendeu que debaixo da mão dele tem todo o poder e autoridade. Ele governa sobre coisas, sobre pessoas e sobre circunstâncias. Mas quando você ama, você diz para ele: o meu cigarro, a minha bebida não pode me separar de você. Se isso entristece o teu coração, Senhor, toma aqui. Toma aqui a bebida, toma aqui o cigarro, toma aqui o vício, toma aqui a prostituição, toma aqui a minha mentira, toma aqui o meu comportamento ilícito. Sabe por quê, Jesus? Porque a coisa que eu mais quero é ter você comigo.
A coisa que é mais importante para mim é poder saber que vou estar contigo por toda a eternidade. Que ninguém outro vai tomar o teu lugar. Que seremos nós dois. E você vai olhar para mim e vai me chamar de noiva. Você vai olhar para mim e vai me chamar de amada. Você vai olhar para mim e vai me convidar para caminhar pelo jardim ao teu lado. Porque somos um. Pastor, o que a senhora quer essa noite? Mudar o teu status. Fazer com que você entenda que nós como igreja não podemos nos posicionar ou nos comportar como uma geração que o reconhece como Senhor, como um Deus que governa. Nós precisamos olhar para Ele de forma diferente. Posso abrir meu coração para você? Você tem maturidade para ouvir o que eu vou dizer? Quando você alcança o status de olhar para Ele como o amor da sua vida, você já entendeu que você não pode cobrar dele nada. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nenhum dos seus caprichos. Ele não tem obrigação nenhuma de operar milagres que você fica batendo o seu pezinho e pedindo. Porque quando você o ama, você o respeita. Quando você o ama, você olha para Ele entendendo que tudo que vem dele é bom, é perfeito e é agradável. A mudança de status vai mudar o teu comportamento a partir dessa noite. Porque você vai começar a olhar para Jesus e vai realmente entender o quão importante é amá-lo de todo o coração. É por isso que a Escritura o tempo todo ensina que quando o primeiro mandamento é sobre todas as coisas. É colocar a manifestação de amor sobre todas as coisas. Sobre as vontades, sobre os achismos, sobre as dependências. É aprender a olhar e por amor confiar. Se o amado da sua vida tampar os seus olhos e disser para você, vem que eu quero te levar para um lugar, para uma surpresa. Você não vai não? Você vai ou não vai? Feliz da vida aqui, ó. Oh, aleluia. Pelo menos eu tenho um amado. Tá cheio de gente sem ninguém. Confiante. Você não sabe para onde você está andando. Você não sabe para onde você vai chegar, mas você vai. Por quê? Porque o amor confia. Mas quando você enxerga Deus como o Senhor, por muitas vezes, você não confia o suficiente. Porque você entende que Ele governa, mas você sempre acha que você pode fazer a sua parte. Você sempre acha que você pode usar das suas escolhas para governar a sua vida. Mas quando você ama de verdade, aqui ó, leva-me, Senhor. Eu entrego o meu caminho nas tuas mãos, porque o amor confia. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Em nome de Jesus, precisamos nos embriagar desse amor. Precisamos mergulhar e olhar para Jesus como um noivo que tanto esperamos e desejamos. Ele não pode ser alguém apenas que opera sinais e tem governo sobre coisas e pessoas. Ele precisa ocupar o primeiro lugar dentro do meu coração e do seu. Toda a obra da cruz, todo o derramamento de sangue, não foi por governo, foi por amor. Ele não fez para se tornar o mais poderoso, o mais importante de toda a história bíblica. Ele o fez por amor. É por isso que a Bíblia diz, João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. O amor era sublime e era pleno de uma forma tão grande que Ele não conseguiu enxergar nele defeitos, Ele não conseguiu enxergar nele máculas, Ele não conseguiu enxergar nele dolo. Ele olhou e disse, eu decidi amar, eu decidi operar em amor, e nada vai roubar isso de mim. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não é por força, não é por governo, não é por poder, é por amor. É por amor que Ele opera na tua vida, é por amor que Ele te perdoa toda manhã, é por amor que Ele renova em você a esperança, é por amor, é por amor.